E aí, galera, nossa, quanto tempo, né? Meu Deus, a garota criou vergonha na cara e veio gravar vídeo. Tudo bom? Então, gente, eu já tava querendo fazer essa terceira parte há muito tempo, mas a minha preguiça não deixou. Porque eu tive uma ideia bem legal e aí eu decidi vir gravar esse vídeo da terceira parte de dicas pra fanfic. Eu só queria lembrar que o que eu vou dizer aqui são apenas dicas, tá? Não é que seja regra tipo, você tem que fazer assim, não. Tudo em uma fanfic depende da sua imaginação. Você vai escrever do jeito que você quiser, a história é sua, tá? E a fanfic, quanto mais criativa ela tiver, melhor. Então, é isso aí. O que eu vou dizer aqui são apenas dicas pra se você tiver sem saber o que escrever. E aí, qual será o tema de hoje? O tema de hoje é fanfics ABO. Se você não sabe o que significa fanfic ABO, é tipo assim: o A é alfa, o B é beta e o O é ômega. Há uma beta e ômega. Então, eu escrevi recentemente uma fanfic ABO e eu tinha achado que não tinha ficado lá essas coisas. Mas aí as pessoas comentaram, tipo, que tava muito bom, não sei o que, e eu fiquei tipo, obrigada. Eu fiquei muito feliz que as pessoas gostaram da minha fanfic, então eu decidi, acho que eu vou fazer um vídeo explicando como fazer uma fanfic ABO, já que a minha ficou boa segundo os meus seguidores. Então vamos lá. Primeiro, gente, antes de dar as dicas de uma fanfic ABO, eu vou explicar pra vocês o que é cada um, né? Porque tem muita gente que ainda não sabe. Vamos lá, vamos começar com o beta. O beta, gente, ele pode se relacionar tanto com ômegas, betas e alfas. Ele pode se relacionar com qualquer um desses três, né? Ele é o mais versátil da família ABO. Mas só que ele não consegue satisfazer nenhum dos três. Nenhum dos dois. Nem o alfa, nem o ômega. Porque eu vou explicar mais tarde o porquê disso. Mas ele não consegue satisfazer assim completamente nem o alfa, nem o ômega. Mas ele pode se relacionar com qualquer um desses três. Os betas, eles não são... Eles são, assim, os mais pacíficozinhos. Tipo, não tem nenhum... Como é que eu posso dizer? Enfim, eles são os mais pacíficozinhos. Eles não são tão submissos igual os ômega. Eles não são dominadores demais igual os alfas. E eles não têm cio e nem tem mordida, tá? Então, o beta, ele não tem cio. Mas se na sua fanfic você quiser fazer o beta com cio, você faz o que você quiser. Porque o importante é que a pessoa tenha a criatividade, entendeu? Porque quanto mais criativa for a sua fanfic, mais as pessoas vão ficar, meu Deus, o que essa menina usa? Que droga que ela usa pra ela ser tão doida assim? Tô brincando. Mas você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Mas normalmente assim, né? Os alfas, os betas não tem mordida e nem cio. Agora vamos lá para os ômegas. Gente, os ômegas são sofredores. Eu acho que eu não queria ser uma ômega na minha vida. Os ômegas, gente, eles são extremamente submissos aos alfas, tá? E os ômegas só se satisfazem com os alfas, assim, completamente, sabe? Mas eles também podem se relacionar com beta, como eu disse, né? E eles, como é que se fala? Eles obedecem uma voz que o alfa tem, uma voz de comando que o alfa tem, mesmo contra a vontade deles. Tipo, mesmo que eles não queiram. Digamos que o alfa pediu pro ômega fazer alguma coisa e ordenou, tipo, deu uma ordem com a voz de comando deles. Então, o ômega ele tem que obedecer, nem que ele não queira. Tipo, entendeu? É meio triste, mas é a realidade. Porque é da natureza deles servir aos alfas. Tipo, eles têm que servir ao alfa, entendeu? É meio que uma... É da natureza deles, sabe? Eu não sei como é que funciona o reino animal. Enfim, mas é tipo isso. É tipo o reino animal. E os ômegas, é importante saber que eles possuem um cheiro adocicado que atrai o alfa, tá bom? Então é legal se na sua fanfic você botar o ômega com um cheirinho assim, que quando o alfa sente o cheiro, ele sabe que é um ômega.
E agora os alfas, né, gente? Geralmente, os alfas, eles são bem mandões. Eu tô olhando aqui na minha colinha do celular. Eles são bem mandões e carrascos, mas depende da sua vontade, tá? Porque a fanfic que eu escrevi era do Jongwoo e o Jongwoo era alfa e ele não era nem mandão, nem carrasco, nem ignorante, não. O Jongwoo, ele era totalmente o contrário da personalidade de um alfa que o alfa deveria ter. Mas, como eu sou uma pessoa que eu não sigo nenhum roteiro, eu decidi fazer o Jongwoo como um alfa amorosinho. Então ele era de boas. Então, gente, não é uma regra não. Se apega a essas regras não. Você pode fazer o seu personagem do jeito que você quiser. Mas geralmente os alfas são assim. Então a maioria das fanfics de ABO que você vai ver por aí, os alfas são assim, tá? Eu tô apenas explicando o que é cada um, mas não é uma regra. Você pode mudar, porque o seu personagem vai ter a personalidade que você quiser. E eles dependem do ômega para se satisfazer completamente. E agora, gente, eu vou explicar bem pra vocês o que é o ômega, o beta e o alfa. Então, eles são tipo híbridos. O ômega, o beta e o ômega, beta e alfa, eles são tipo híbridos de humano e lobo, tá? Mas só que eles não se transformam em lobo. Mas aí também vai depender da sua criatividade, porque geralmente eles não se transformam em lobo, o lobo fica preso dentro deles, tá? E aí pelo cheiro a gente distingue quem é cada um. O ômega tem um cheirinho adocicado que atrai o alfa tem um cheiro de alfa e o beta, enfim, cada um tem uma característica que a gente sabe que é, entendeu? Mas é você que decide, tá? Geralmente eles não se transformam em lobo. Tipo, o lobo fica preso dentro deles e eles ficam com a imagem humana mesmo. Mas se você quiser que ele se transforme em lobo igual no Crepúsculo, também não tem problema, né? Que nem aquele carinha lá do Crepúsculo que se transformava em lobo. A criatividade é sua, a fanfic é sua. Eu acho que ficaria bem legal se ele se transformasse em lobo também, mas se você não quiser botar, não precisa. Agora vamos às dicas, finalmente, gente, como eu falo, né? Então vamos lá, gente. Eu pensei em duas ideias, tipo, uma fanfic mais atual e uma fanfic mais de época, sabe? Eu não sei se vocês sabem o que é fanfic de época, mas é essas fanfics que se passam há muitos anos atrás, tipo 1900 não sei o que. Pois é tipo isso. Então, gente, pra uma fanfic mais atual, eu pensei que poderia ser uma coisa assim, bem negócio de Hollywood, sabe? Esses filmes de Hollywood, de colegial, sabe? Aquela líder de torcida que a gente nunca vai ser. Triste. Então, aí eu tava pensando, tá tudo anotado aqui, por isso que eu tô olhando pra baixo. Eu tava pensando da gente fazer uma historinha clichê de colegial, só que nem tão clichê porque ela é ABO, né? Então, aí vamos imaginar assim. Imagina uma escola, aí você bota um nome nessa escola. Mas se você também não quiser botar nome na escola, não tem problema. E aí vamos dizer que nessa escola estuda um ômega e um alfa. Aí você pode botar como se eles estivessem no início das aulas. Tipo, como se fosse no início do ano letivo. Aí você pode botar esses personagens para se conhecerem já de infância, ou não. Se você quiser que eles se conheçam no decorrer da história, também pode. Então, nessa historinha que eu tô criando agora, vamos dizer que eles não se conheciam de infância, né? E aí você pode botar os sintomas do lobo, né, de alfa e ômega, para aparecer depois de uma idade, de uma certa idade. Você pode botar a idade que você quiser. Na fanfic que eu escrevi eu botei 20, mas aqui vamos fingir que é 18, né? Nessa historinha que eu tô criando aqui. Aí, gente, antes de você começar a escrever a fanfic, seria legal se você fizesse tipo um resuminho da vida de cada personagem. Aí você bota, tipo, personalidade do personagem, mas faz uma coisa bem simples, não precisa quebrar a cabeça também não. Aí você bota lá, tipo, esse fulaninho aqui, ele tinha uma família conturbada, essa fulana aqui é patricinha. Você bota só algumas coisas sobre cada personagem pra você não se perder no meio da história.
Enfim, aí vamos dizer que a Ômega, ela tem uma família meio conturbada, assim, a mãe dela é meio cheia de problema, ela passa problema em casa, e o menino, ele é um playboyzinho e tal, o pai dele dá tudo que ele quer, tipo isso, tá conseguindo entender? Aí vamos lá no resumo, tem a escola, né, e aí começou as aulas, e aí essa menina, Ômega, foi pra escola e esse Alfa também, e aí eles estão na mesma sala, você pode botar em sala diferente também, e aí eles estão na mesma sala, e aí acontece alguma coisa pra ele, e eles acabam se conhecendo. E aí, essa parte você vai ter que inventar, porque a fanfic é sua. Você vai fazer alguma coisa pra eles se conhecerem, ou eles podem se esbarrar, ou eles podem ser colocados no trabalho em grupo. É o mais clichê, esses dois é o mais clichê que tem. Deixa eu ver. Ou então, já que o garoto ele é playboyzinho, você pode botar na fanfic alguma coisa dele sendo mimado, aí a menina vai ficar com raiva e vai dizer, você é muito mimado, não sei o quê. E aí é aí que eles vão se conhecer. Enfim, você vai criar uma forma deles dois se conhecerem. E aí depois que eles se conhecerem, você vai usar a sua criatividade e vai definir se eles vão ser amigos ou inimigos. E aí agora vamos para a segunda fanfic de colegial. Pode ser um professor, que ele é alfa, né? E aí ele tem uma paixãozinha secreta pela aluna dele, só que ninguém sabe, né? Óbvio, é secreto. Aí essa aluna dele nunca apresentou nenhum sintoma de que era ômega nem nada. Então, digamos que ele não sabia. Tipo, ele gostava dela, mas ele não sabia que ela era ômega. E aí, depois de uma certa idade, que é você que vai definir, o sintoma começa a aparecer e aí ele fica tipo, meu Deus, ela é ômega. Aí você pode botar pro professor e pra aluna se conhecerem, tipo assim, ela passa mal e aí ela não sabe o que é que ela tem, né? Porque ela é ômega, mas ela não sabe que ela é ômega. E aí ela começa a passar mal e o professor vê e vai tentar ajudar ela. E aí ele pergunta o que é que ela tem e ela diz, eu não sei o que é que eu tenho. E aí ele vai sentir o cheiro da ômega e vai dizer, tipo, você é ômega. Então aí foi só uma ideia que eu dei. Você vai pegar essa ideia do professor e da aluna e vai, né? Enfim, e vai criar sua história, porque eu realmente não consegui pensar em mais nada além disso. Então, é isso. Agora vamos pra fanfic de época. Fanfic de época geralmente tem muita coisa de guerra, né? Essas coisas assim, guerra, amor proibido. Então eu pensei nessas coisas pra poder botar na fanfic. Então, pro negócio do amor proibido, eu pensei assim, numa ômega, né? Numa que ela se apaixona por um alfa, lógico. E aí, esse alfa, ele é um guerreiro. Só que aí, a família dela não aceita o romance porque a família dela quer que ela se case com um alfa rico, cheio de posse. A família dela não quer que ela se case com um guerreiro. A família dela quer que ela se case, ela quer que ela conquiste o filho do rei. E aí, por causa disso, ela pode viver um romance proibido com o guerreiro. E aí, para deixar a história mais empolgante, a gente pode botar o filho do rei como uma pessoa ruim. Aí o filho do rei vai começar a gostar dela só porque ela não gosta dele, só porque ele foi rejeitado, ele vai começar a querer ela só porque ela não quis ele. E aí ele vai acabar ficando com raiva por ser rejeitado e vai querer fazer de tudo para acabar com a vida desse guerreiro. E aí você inventa o resto da história. Eu só inventei até aqui. Então você vai pegar essa história que eu acabei de falar e vai tentar criar alguma coisa em cima disso. Eu só tô dando as ideias, gente, desculpa. Eu só consegui pensar nisso. Mas aí, assim, em cima dessa ideia que eu dei, você pode criar a sua fanfic à vontade, tá? Eu tô dando as ideias aqui no vídeo. Você pode pegar as ideias, eu não me importo, tá? Se você quiser dar os créditos também, eu ficaria bem feliz. Mas você que sabe. Eu tô fazendo esse vídeo pra vocês pegarem as ideias mesmo. E agora vamos pra outra fanfic de época. Pode ser uma ômega,
que ela não aceita ser ômega, entendeu? E ela não aceita ser submissa de ninguém, que nem a SN na minha fanfic. Ela não aceitava ser submissa de ninguém. E então você pode fazer também alguma coisa desse tipo. Aí essa ômega, ela quer ser guerreira. É uma fanfic de época, né? Então a gente bota guerra no meio que fica de época. E aí ela quer ser guerreira, só que ela não pode ser guerreira, porque além dela ser mulher, ela é ômega. Se ela fosse pelo menos alfa, ela seria aceita, mas ela não é alfa, então ela não vai ser aceita na guerra. E aí eu pensei numa coisa bem legal. Já que ela não pode ficar na guerra diretamente, porque os outros não deixam, porque é claro que os alfas vão se sentir para baixo se uma ômega estiver na guerra junto com eles, né? Eles não vão aceitar. Então ela fica de longe atirando nos inimigos com arco e flecha e ela nunca erra a pontaria dela. Ela acerta no alvo. Então seria bem legal uma fanfic desse tipo. Eu com certeza leria. Mas aí ela quer muito aprender a lutar com espada, né? Que nem um guerreiro mesmo. E aí ela conhece um alfa. Você pode botar nessa fanfic um alfa bobão, assim. Um alfa que não seja... que não tenha a personalidade de um alfa mesmo. Ele pode ser um alfa assim, meio bobão. E aí pode ser que ela descubra algum segredo dele. Aí ela fala, tipo, se você não me ensinar a lutar, eu vou revelar o seu segredo. Aí ela pode chantagear ele e aí ele vai ter que ser obrigado a ensinar ela a lutar com espada. E aí você vai inventar o resto da história. Eu sempre paro no meio, né? Mas é porque eu não posso também dar a história todinha, senão a história não vai ser sua, vai ser minha. Eu só tô dando as ideias. E aí você inventa uma forma aí desse alfa ensinar ela a lutar. Não precisa ser arco e flecha, pode ser outras coisas também. Você pode mudar a história. Eu tô só dando a ideia, gente. Abre a mente de vocês e tenta criar alguma coisa. Eu sei que é difícil, porque às vezes a imaginação não vem, mas tenta pensar alguma coisa em cima dessa ideia que eu dei agora, porque ela é muito legal. E aí lembrando, gente, que essas fanfics de época, o foco é que eles são ABO. Então você tem que lembrar de botar na fanfic o cheiro, entendeu? Esse negócio de comando, da voz de comando, porque senão não vai ser a fanfic ABO, entendeu? Se você não pode botar só a guerra, você tem que lembrar que eles são a família ABO, então você tem que botar algum elemento que identifique os personagens. E eu não falei de nenhum beta, mas é porque eu quero deixar na vontade de vocês, porque o beta muitas vezes tem gente que nem bota na fanfic. Se vocês quiserem botar algum beta, vocês botam. Enfim, quanto mais coisa vocês botarem na fanfic de vocês, mais legal vai ficar. Vocês só tem que tomar cuidado para não ficar confuso, tipo, vocês têm que deixar a fanfic bem explicadinha, entendeu? E seguindo aqui as diquinhas que eu dei, vocês podem pensar em alguma coisa em cima dessas ideias que eu dei. E aí vocês podem lembrar também que tem o cio, né? E o cio, ele depende de quantos você quiser. Se você quiser fazer durar 3 dias, um mês, enfim, uma semana, é você que sabe. Essa última ideia que eu dei da menina da ômega que quer ser guerreira, se você quiser, vocês podem até botar, tipo assim, que o cio dela chega no meio da guerra, tipo, eles estão lá no meio da guerra e a menina cai lá no cio. Lembrando que o cio, ele é doloroso, tá? Então, tanto o alfa como a ômega, eles têm que sofrer um pouquinho sim, porque o cio, ele é doloroso, então você tem que lembrar disso também, tá? Muito obrigada para quem assistiu até aqui. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha ajudado você, se você tiver sem ideia de escrever uma história. Eu tô aqui para ajudar, se vocês quiserem comentar também aí, alguma dúvida, pode comentar. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, das ideias que eu dei. Eu achei essas ideias bem legais, mas se você não tiver gostado, não tem problema. Eu vou pensar em alguma coisa pra gravar a parte 4. E é isso aí. Obrigada pra quem assistiu até aqui. Tchau, gente. Um beijo. Boa sorte na história de vocês.